Gostaria de saudar todos aqueles que estão presentes na sessão, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV e pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos. O espaço do grande expediente é um espaço nobre da atuação de cada um dos vereadores desta casa, vereador Rufa e vereador Dalalana. E como eu, desde o primeiro mandato, desde o primeiro da realização do meu primeiro expediente, eu tenho adotado uma dinâmica. A dinâmica de falar sobre temas que são de Passo Fundo, que são a atuação do nosso mandato, temas que são de entendimento e de repercussão nacional e estadual, e temas que perpassam várias situações, e é desta forma que eu costumo dialogar com a população e apresentar no meu grande expediente. Eu queria, de forma muito tranquila, dizer que venho, em especial sobre o PL que o presidente anunciou a votação na próxima segunda-feira, me posicionando de forma muito crítica ao projeto de lei. Primeiro porque considero que todo o debate que foi feito para a construção do Plano Municipal de Educação, e que durou 4 anos, tem que ser valorizado e tem que ser levado em consideração. E da mesma forma, aquilo que é previsto no Plano Municipal de Educação, que é a sua revisão, mudança, possíveis supressões ou adendos, só podem ser feitos após 4 anos de vigência desse plano. E é desta forma, vereadores, que eu tenho dialogado com o conjunto de colegas, com a sociedade e também com a Procuradoria desta Casa. E foi nesse sentido, vereador Fernando, que eu encaminhei à Procuradoria uma solicitação para que se posicione a respeito daquilo que eu acrescentei no processo, das mais variadas informações que eu apresentei, para que me diga se é possível, efetivamente, que essa legislação, que é o Plano Municipal de Educação, possa ser mudada única e exclusivamente a partir da intenção dos vereadores dessa casa. Aguardo o posicionamento da Procuradoria desta Casa. Tão logo ele seja feito, nós apresentaremos as nossas considerações a respeito disso. Tenho a certeza que deste vereador encontrarão sempre o espaço para o diálogo, para a conversa, para a defesa daquilo que eu considero importante. Sou daqueles que aceita todo questionamento, desde que seja feito com respeito e com democracia. Da minha pessoa não faltará a previsão e o interesse no diálogo. Dito isso, presidente, acho que já me pronunciei a respeito do projeto, sigo meu grande expediente da forma como tenho pensado em todos os grandes expedientes que atuo. Meu mandato tem que ser caracterizado como um mandato de presença efetiva nos bairros da nossa cidade. De muito diálogo com a população, com as lideranças comunitárias, com os moradores, com as pessoas que pensam a cidade e que pensam a sua vida nos mais variados pontos do nosso município. E é nesse sentido, o vereador Meirelles ainda não se encontra no plenário, mas é nesse sentido que nós, há algum tempo atrás, recebemos uma solicitação da Associação de Moradores do Bairro Záquia, para que nós fizéssemos uma visita ao prédio onde funcionava, que é de propriedade da Leão 13, para que nós lá estivéssemos, e que agora, vereador Leandro, que agora, nesse momento, funciona a EMEI lá do bairro, em virtude de que a EMEI que está em reforma, em ampliação, que nos trouxeram a preocupação do que o que iria acontecer com este prédio a partir do encerramento das atividades da
Escola Municipal de Educação Infantil, que está sediada nesse prédio, que deve encerrar todas as atividades a partir do final de dezembro e ser transferida para a nova estrutura que está sendo construída lá no bairro Záquia. E desta forma, nós estivemos lá presentes, reunido com a direção da EMEI, com a diretora da Escola de Ensino Fundamental, com o presidente da Associação de Moradores, com um conjunto de entidades que estão lá representadas no bairro, e encaminhamos um primeiro diálogo com o Executivo Municipal, e é importante que a gente diga, o vereador Meirelles também faz parte desse diálogo, para que nós possamos garantir que aquele prédio, aquele espaço que foi responsável pela formação de um conjunto bastante grande de pessoas que lá naquele bairro residem, vereador Chequinho, na formação profissional, na formação cultural, no atendimento à demanda da população, possa efetivamente continuar contribuindo com a formação daquela comunidade. E desta forma, nós realizamos mais reuniões, que nós temos uma reunião com o secretário Edmilson, que é o nosso secretário de Educação, que desde o primeiro momento tem se colocado à disposição para ajudar a construir algo que possa beneficiar a comunidade. Mas é importante que a gente diga, vereador Rude, a nossa preocupação é que aquele espaço possa continuar servindo a comunidade, servindo a formação das crianças, dos adolescentes, da mão de obra, da formação profissional daquela comunidade. Porque isso, vereador Pedro Nanelli, tem feito falta em vários locais de Passo Fundo. E nós não podemos perder essa referência. Então, nós fizemos 2, 3 visitas. Primeira com a comunidade e o colega vereador Meirelles lá acompanhando. Depois nós marcamos uma nova visita onde o prefeito municipal esteve presente, juntamente com os secretários de assistência social, de cultura, de educação, da Secretaria de Segurança, da Universidade Popular. E lá nós combinamos com o Executivo Municipal, vereador Rufa, que nós vamos abrir um diálogo com a Fundação Leão 13, para que nós possamos encaminhar essa possibilidade. Saber de forma concreta, vereador Ronaldo, se é verdadeiro que a Leão 13 vai encerrar as atividades lá no bairro, se é verdade isso, que projeto a comunidade pode esperar receber do Executivo Municipal. Nós temos uma negociação também com a instituição de renome nacional, que é a LBV, que já demonstrou interesse em vir a atuar, vereador Luiz Miguel, em Passo Fundo. Então, são várias possibilidades. Mas o principal é a preocupação daquela comunidade, de nós, vereadores, do Executivo Municipal, que aquele prédio, que aquele espaço, ele possa ser efetivamente, que ele possa ter continuidade efetiva na vida daquela comunidade. Vereador Eloy, Vossa Excelência, que assim como eu, anda bastante pela cidade, sabe o quanto faz falta nas comunidades estruturas como essa, que possam ser utilizadas para garantir a formação da juventude, a formação profissional, a melhoria da qualidade de vida das pessoas. E lá no bairro Záquia nós dispomos desse importante espaço e certamente a nossa preocupação, a preocupação do Executivo Municipal e da comunidade em geral, redundará em boas e novas novidades para aquela comunidade, assim bem como para a população de Passo Fundo. Porque quando nós atendemos uma comunidade como a comunidade do bairro Záquia, que possui algo em torno de 12 a 15 mil pessoas residindo, a gente está produzindo algo melhor
para toda a cidade de Passo Fundo. Então, essa é uma das nossas bandeiras e é uma das nossas atuações, da nossa atuação, da demonstração e exemplificação da nossa atuação nos bairros da cidade. Desta forma, eu convido todos os colegas vereadores para que possam nos auxiliar nesse encaminhamento. Nós já temos alguns desdobramentos que estão sendo feitos, devemos nos reunir com a direção da Leão 13 nos próximos dias e, conforme essa nossa batalha, essa nossa luta e a luta da comunidade for avançando, nós vamos prestando satisfação à comunidade como um todo. Nós também queríamos dizer que nem sempre aquilo que o vereador traz para a sessão, o que encaminha, vereador Fernando, são ideias que surgem a partir da sua vivência. Mas as ideias nascem muito daquela relação que nós construímos com as pessoas. Eu gostaria de parabenizar em muito a comunidade do bairro José Alexandre Záquia, porque é uma comunidade unida, que interage entre si e que trabalha profundamente para ter cada vez mais conquistas para a sua comunidade e para a sua gente. Parabéns à união dessas pessoas. Também gostaria de trabalhar aquilo que nós vemos produzindo aqui no Parlamento. Vereador Vespe, já o senhor pode sentar que em seguida já lhe concedo a parte, se a Vossa Excelência preferir. Só quero concluir o nosso raciocínio. Recentemente, nós vemos trabalhando muito a temática ambiental, vereador Rufa. Na legislatura passada, nós tínhamos aqui um conjunto de colegas que faziam muito debate de como nós podemos avançar no dia a dia sobre as questões ambientais na cidade de Passo Fundo. Não que agora, nessa legislatura, nós não o façamos, mas na legislatura passada existia um grupo de vereadores, colegas vereadores, que pensavam esse tema meio que quase que diariamente. E nós temos dado prosseguimento nessas reivindicações da comunidade. Foi nesse sentido que nós apresentamos aqui nesta casa a legislação que visa reduzir até que seja totalmente proibido a utilização dos canudos plásticos. É um projeto de lei que foi aprovado pela totalidade dos vereadores, vereador Gleison, e que nasceu e vem ganhando corpo em várias cidades do Brasil e do mundo. Eu queria, por exemplo, dar um exemplo. O continente europeu, vereador Gleison, vai proibir totalmente o uso do plástico para materiais descartáveis. Aqui na América Latina, o Chile é o primeiro país da América Latina a proibir nacionalmente o uso de sacolas plásticas. E por que que essas leis vêm sendo criadas e avançando no mundo todo? Porque o plástico, vereador Leandro, ele possibilitou à sociedade e à humanidade uma evolução econômica, quando nós precisamos de um material de fácil manipulação e que pudesse produzir em larga escala para substituir várias situações e vários produtos que nós utilizamos no dia a dia e que eram muito caros para serem feitos com o uso do vidro ou com o uso do metal. Mas ocorre que desse salto econômico, nós acabamos agregando no nosso dia a dia o uso de um conjunto de, materiais que são descartáveis e que impactam violentamente no meio ambiente. É nesse sentido que nós tivemos no final de semana a lei publicada e agora ela passa a ser lei. Os estabelecimentos comerciais terão 180 dias para se adequar. É uma legislação que visa suprimir o uso do canudo plástico para que as pessoas possam usar o canudo do material de papel, que é mais facilmente reciclável e degrada mais rapidamente do meio ambiente. Nós já vimos na comunidade, aqui mesmo de Passo Fundo,
vários estabelecimentos que é um exemplo do que é o impacto do canudo plástico no dia a dia do mundo. 1 minuto para fabricar, menos de 30 minutos de uso, até 500 anos para se decompor. O canudo plástico representa 4% de todo o lixo plástico do mundo. Cerca de 90% desse material acaba indo para os mares e rios e causam 1 a 1000 mortes de espécies marinhas por ano. Ali a gente estabelece de uma forma visível para que a população possa entender o que o não uso desse material vai possibilitar em melhoria para a área ambiental. E aqui também nós estabelecemos também já alguns exemplos de estabelecimentos comerciais da nossa cidade, o restaurante França, que já colocou lá um cartaz de conscientização para os seus consumidores, visando reduzir o uso de canudo no dia a dia daquele estabelecimento. Nós esperamos que mais estabelecimentos comerciais possam aderir nesse período de, vamos dizer, de regulamentação da lei de 6 meses, que mais estabelecimentos possam aderir a essa nossa ideia, a ideia que foi apresentada aqui na Câmara de Vereadores e que foi aprovada. E desta forma nós aproveitamos as emendas impositivas, e assim como eu, um conjunto de outros colegas, nós encaminhamos um conjunto de valores, vereador Colucci, para programas de educação ambiental, que visam trabalhar a sistemática ambiental, a conscientização das pessoas, para que nós possamos reduzir o consumo do plástico no dia a dia. Essa é uma demonstração clara de uma legislação que nós discutimos aqui na casa e que vai trazer mudanças no dia a dia da nossa sociedade. E eu queria dar sequência aqui a um conjunto de ações que nós estamos fazendo. Nós inauguramos agora nesse 2º semestre uma relação ainda mais próxima com os bairros e vilas da nossa comunidade. Estamos fazendo contato com todas as associações de moradores. Joselina, seja bem-vinda, não tinha te visto ainda, seja bem-vinda a nossa coordenadora da Igualdade Racial. Seja bem-vinda ainda mais na semana que nós estamos pela igualdade racial. Nós elencamos um conjunto de datas, estamos fazendo a visita a várias associações de moradores e ampliando o diálogo no nosso mandato com essas comunidades. Muitas delas, dificilmente, e através da sua presidência, do seu grupo de direção, conseguem estar em contato no dia a dia com os vereadores. Então, o nosso papel tem sido o de estarmos mais presentes no dia a dia dessas comunidades. Ali nós temos fotos de 2 reuniões, uma lá na comunidade do Bom Recreio e outra aqui no bairro Anes. Ambas nos apresentaram um conjunto de demandas, que são algumas de fáceis encaminhamentos, que demandam investimentos, que demandam diálogos, que demandam intermediação através do nosso mandato e ações do Executivo Municipal. Outras se resumem a melhor explicar o funcionamento da máquina pública, e nós estamos nos dispondo a fazer isso. Estamos construindo dessa forma um mandato ainda mais presente no dia a dia da comunidade, no dia a dia da cidade. É assim que nós pretendemos dar prosseguimento nos nossos próximos 2 anos de mandato, ampliando ainda mais e aprofundando ainda mais o diálogo com as comunidades. E, por certo, vereadores, vereador da Lalana, assim como Vossa Excelência, que é uma presença constante em vários bairros da cidade, nós estamos fazendo isso também. Porque sabemos que é no diálogo, vereador Rufa, com a comunidade no dia a dia, que nós
fazemos a cidade avançar. Foi assim que nós vimos a cidade de Passo Fundo mudar e ampliar a prática de valorizar os seus espaços verdes, parques, ciclovias, espaços esportivos e interativos da nossa cidade. Foi assim que nós, e aí eu lembro muito bem do exemplo do vereador Rufa, quando lá no início do governo do prefeito Luciano, reivindicou a construção da unidade básica de saúde lá no Santo Antônio da Pedreira, e nós, em conjunto com o vereador e diálogo com o secretário de saúde, conquistamos, e eu digo para o vereador Rufa, porque isso é um exemplo que não é necessário ser vereador de situação ou vereador de oposição para que a gente possa implementar mudanças que marcam positivamente a vida da comunidade, lhe parabenizar por esse trabalho que Vossa Excelência fez. Então nós estamos fazendo isso no nosso dia a dia, construir e ampliar cada vez mais a relação com a comunidade. E agora eu passaria para um tema que é de questão da ótica nacional, mas que sem dúvida nenhuma impacta no dia a dia das comunidades e das cidades. E nós queríamos falar dessa situação, do programa Mais Médicos. O programa Mais Médicos, quando foi lançado, ele foi lançado pela dificuldade que um conjunto de municípios e localidades do Brasil inteiro tinham dificuldade de ter nos seus quadros de atendimento o profissional médico. E nós não precisamos ir muito longe para verificar isso. Em Passo Fundo, o programa Mais Médico construiu e implantou na nossa cidade 8 profissionais. Alguns de origem cubana e outros brasileiros. Esse programa é um programa de uma importância ímpar na vida das comunidades. Por quê? Porque muitas cidades não conseguiam ter à sua disposição para o atendimento da população o médico. Foi através desse programa que muitos municípios passaram a ter esse profissional presente. Ali nós temos uma matéria do jornal O Nacional, desse final de semana, que fala sobre o que representará para o município de Passo Fundo a ausência desse profissional. Vereador Eloy, nós que aqui na Câmara de Vereadores temos debatido muito a necessidade do profissional médico presente no dia a dia da comunidade, sabemos o quanto fará falta esse profissional. E diferentemente do que muitas vezes é dito por aí, como querem fazer crer, nós temos profissionais das mais variadas nacionalidades e um grande número de brasileiros atuando nesse programa. Um grande número de cidades, vereador Ronaldo, grande número de cidades, antes do Mais Médico, sequer conseguia contratar médico. Nós vamos pegar aqui o exemplo da cidade, aqui ao lado, cidade de Casca. Cidade de Casca, o prefeito declarou que antes do profissional, vindo pelo Mais Médicos, se fez um concurso público para pagar R$11 mil de salário ao médico. E não houve um inscrito. Um inscrito, vereador Rufa. Muita gente tem falado das situações que envolvem esse contrato internacional entre o governo cubano, a OPAS e o governo brasileiro. Alguns, naquele discurso de que é uma exploração, é uma escravização do profissional, e para isso está ali a declaração do profissional Chapada, médico,
e desculpa, eu me equivoquei de cidade, eu disse Casca, mas é Chapada, Rício Colazo Cruz, que é cubano e que presta serviços naquela localidade, que diz que assim como qualquer contrato de trabalho, é o contrato de trabalho feito entre o médico cubano, o governo e o governo brasileiro. Muitos aqui, que eu digo aqui no Brasil, se apressaram a partir em defesa dos direitos humanos desses médicos. Que são os mesmos, na sua grande maioria, que silenciaram na reforma trabalhista que tirou direitos dos trabalhadores brasileiros. Muitos partiram rapidamente a dizer que os médicos cubanos não tinham boa formação. Atuam no mundo todo, em várias missões. São responsáveis por garantir a saúde de milhares de habitantes no nosso planeta. O único país, vereador Rufa, o único país do mundo que questionou a formação dos médicos foi o Brasil. Nos demais países, inclusive países da Europa, da América Central, continente africano, continente asiático, em momento algum da história dessa contribuição dos médicos cubanos com a saúde do mundo, questionaram a capacidade dos médicos, que têm a sua formação, diferentemente do que alguns dizem, muito similar à formação do profissional brasileiro. Então, meus amigos, nesse momento, eu penso que a discussão não é sobre a nacionalidade dos médicos, mas sim, Vitor, seja bem-vindo, Vitor, sim sobre como o governo brasileiro irá resolver o problema da presença ou da ausência de médicos em um grande número de municípios brasileiros, que são responsáveis pelo atendimento de um grande número de pessoas no nosso Brasil, em especial nas pequenas cidades, nas comunidades agrícolas, nas comunidades indígenas, nas comunidades mais distantes dos centros urbanos de toda a nossa nação. Infelizmente, quem sofrerá os danos dessa bravata será o povo brasileiro. Lamentavelmente, a população brasileira será a mais punida e a que mais sofrerá com a ausência dos profissionais médicos. Quiçá nós possamos, num futuro breve, ter mais profissionais que se disponham a ir aos mais variados cantos do Brasil para atender essa população. Lamentavelmente, isso não aconteceu até o presente momento. E só foi possível com a vinda de um conjunto de profissionais médicos de outros países, que não são só cubanos, que são venezuelanos, que são argentinos, que são uruguaios e que são também brasileiros, que se formaram fora do país e cumpriram um excelente papel no atendimento da população. Vida longa a esses profissionais. Os brasileiros que precisaram saberão agradecer a dedicação do conjunto de seres humanos que se dispôs a sair da sua nação e atender aqueles que mais precisam. Certamente, nós esperamos que o governo brasileiro possa solucionar esse problema futuro. Obrigado, presidente. Obrigado a todos.